Psicose é um termo proposto por Freud para designar uma das três estruturas psíquicas existentes. Tais estruturas têm o objetivo de dizer sobre o funcionamento de cada sujeito. A psicose é subdividida em paranoia, esquizofrenia e melancolia. Começamos por paranoia. As principais características são a cristalização de uma significação para o sujeito. Há sempre uma trama contra ela. E na maioria das vezes ela tem uma missão a cumprir ou uma missão a disseminar. Na paranoia, a libido fica localizada do lado de fora, sempre em um perseguidor, ou uma falha da sociedade, ou até mesmo na ordem do mundo. Agora seguimos com esquizofrenia. É por meio da comparação e do contraste das esquizofrenias com a paranoia e a melancolia que seus contornos se tornam mais claros. E por fim, melancolia. Aqui, as principais características é a culpa que sempre é do sujeito e o eu é irremediavelmente culpado. A significação, então, é fixa. Freud observou que os fenômenos mais notáveis e espalhafatosos da psicose são tentativas de resgate ou recuperação. Portanto, o delírio para Freud não é um sintoma primário da psicose, mas uma tentativa de curar a si mesmo. O delírio é um sintoma positivo, uma tentativa de cura e não uma patologia em si. Os delírios tendem a se classificar em dois grupos. Os transitórios, de encontrar sentido, podendo durar por pouco tempo, até sistemas mais metódicos, estes, por sua vez, podendo ser construídos ao longo do tempo. Contudo, a ausência de dúvida é o mais claro indicativo de psicose. Em direito, Daniel Paul Schreiber sofreu 2 vezes de distúrbios nervosos, um por se candidatar à eleição, outro por assumir novos deveres de trabalho. Em 1884 ocorreu o primeiro distúrbio e no fim de 1885 se achava completamente restabelecido. Passou 6 meses na clínica de Flechsig, que posteriormente redigiu um relatório descrevendo o distúrbio como sendo uma crise grave de hipocondria. Casado há muito tempo antes de sua hipocondria, após restabelecida passou mais 8 anos com sua esposa de grande felicidade em geral. Em 1893, Schreiber teve alguns sonhos em que seu distúrbio retornava. Em uma das vezes entre o sono e a vigília, pensou que deveria ser realmente muito bom ser mulher e submeter-se ao ato da cópula. No mesmo ano, manifestou-se o segundo distúrbio, forçando-o a retornar à clínica, onde a sua condição piorou rapidamente. Começando com um torturante acesso de insônia, passou-se a possuir ideias de perseguição, baseada em ilusões sensoriais. Mais tarde, as ilusões visuais e auditivas tornaram-se mais frequentes, juntamente com distúrbios sinestésicos. Possuía estupor alucinatório, ou seja, sentava-se rígido e imóvel por horas. Tais alucinações o torturavam tanto que ansiava pela morte. Fez repetitivas tentativas de afogar-se durante o banho. Suas ideias delirantes assumiram gradativamente caráter místico e religioso. Achava-se em comunicação direta com Deus. No final, chegou mesmo a acreditar que estava vivendo em outro mundo. Seu perseguidor era seu médico anterior, Flechsig, que o chamava de assassino de almas. Em 1894, o distúrbio assumiu seu aspecto final, quase se cristalizando.
Porém, no decorrer dos anos, seu quadro clínico se alterou, sua personalidade fora reconstruída e agora se mostrava, exceto por alguns distúrbios isolados, capaz de satisfazer as exigências da vida cotidiana. Em 1899, o Dr. Weber faz observações da conduta de Schreber em seu relatório, algumas como que ele não apresenta sinais de confusão ou de inibição psíquica, nem sua inteligência se acha notadamente prejudicada, entre outras. Assim, o estado do paciente experimentava grande mudança e ele agora se considerava capaz de levar existência independente. Em 1900, com sua personalidade estável, nas numerosas solicitações aos tribunais, através das quais o Dr. Schreber esforçou-se para recobrar a liberdade, não repudiou de modo algum seus delírios. Em 1902, seus direitos civis foram restabelecidos. A decisão judicial que devolveu ao Dr. Schreber a liberdade resume a essência de seu sistema delirante em poucas frases. Acreditava que tinha a missão de redimir o mundo e restituir-lhe o estado perdido de beatitude. Isso, entretanto, só poderia realizar se primeiro se transformasse de homem em mulher. Para compreendermos melhor essa essência de seu sistema delirante, recorreremos ao relatório de 1899, onde diz que o ponto culminante de seu sistema delirante é a sua crença de ter a missão de redimir o mundo e restituir à humanidade o estado de beatitude. Foi convocada a essa tarefa por inspiração direta de Deus. A parte mais essencial de sua missão redentora é ela ser precedida por sua transformação em mulher, a qual foi desencadeada no momento em que disse que, em estado de sono, que deveria ser realmente muito bom ser mulher e submeter-se ao ato da cópula, pois nesse momento seu segundo distúrbio estava sendo incubado. Não se deve supor que ele deseje ser transformado em mulher. Trata-se de um dever baseado na ordem das coisas. O diretor da clínica acentua dois pontos importantes: a assunção pelo paciente de papel de redentor e sua transformação em mulher. O delírio de redentor é o núcleo da paranoia religiosa. O fator adicional que realiza a redenção é a transformação. A ideia de transformar-se em mulher se constitui como delírio primário, que ele encarava como grave injúria e perseguição, e que o mesmo só se relacionou com o papel de redentor de maneira secundária. O papel de seguidor foi primeiramente atribuído ao professor Flechsig, médico sob cujos cuidados estava. Mais tarde, o lugar foi assumido pelo próprio Deus. Acreditava-se que, através da transformação por raios divinos, seria que uma nova raça de homens pudesse ser criada, por isso redimir o mundo, restituir-lhe o estado perdido de... O relatório médico poderia facilmente levar-nos a supor que Schreber apresentava a forma corriqueira de fantasia de redentor, na qual o paciente acredita ser o Filho de Deus, destinado a salvar o mundo da sua desgraça ou da destruição que o ameaça, e assim por diante. Nenhuma tentativa de explicar o caso de Schreber terá a possibilidade de ser correta, se não levar em consideração essas peculiaridades de sua concepção de Deus, essa mistura de reverência e rebeldia em sua atitude para com ele. Estado de beatitude. Este é também mencionado por Schreber como a vida do além, a qual a alma humana é elevada após a morte, pelo processo de purificação. Ele o descreve como um estado de fruição ininterrupta, ligado à contemplação de Deus. Isso não é muito original, mas, por outro lado, é surpreendente saber que Schreber faz distinção entre um estado de beatitude masculino e outro feminino. O estado masculino de beatitude era superior ao feminino, que parece ter consistido principalmente numa sensação ininterrupta de voluptuosidade. A voluptuosidade pode ser encarada como um fragmento do estado de beatitude, dado antecipadamente, por assim dizer, aos homens e às outras criaturas vivas.
Assim, o estado de beatitude celestial deve ser compreendido como sendo, em sua essência, uma continuação intensificada do prazer sensual sobre a terra. Esta visão de estado de beatitude achava-se longe de ser no delírio de Schreber um elemento originado nos primeiros estágios de sua doença e posteriormente eliminado, como incompatível com o resto. As amostras dos delírios de Schreber, já fornecidas, capacitam-nos, sem mais, a pôr de lado a suspeita de que exatamente esse distúrbio paranoide pudesse vir a ser o caso negativo há tanto tempo procurado. Um caso em que a sexualidade desempenha apenas papel muito pouco importante. O próprio Schreber fala repetidas vezes como se partilhasse de nosso preconceito. Fala constantemente e no mesmo alento de distúrbio nervoso e lapsos eróticos, como se as duas coisas fossem inseparáveis. Assim como sua fé em Deus reconquistada era de tipo peculiar, assim também a fruição sexual que havia alcançado para si próprio era de caráter muito raro. Não era a liberdade sexual de um homem, mas os sentimentos sexuais de uma mulher. Ele assumiu uma atitude feminina para com Deus. Sentiu que era a esposa de Deus. Nenhuma outra parte de seus delírios é tratada pelo paciente tão exaustivamente, quase poderia dizer insistentemente, como sua alegada transformação em mulher. Os nervos, por ele absorvidos, assim diz, assumiriam em seu corpo o caráter de nervos femininos de voluptuosidade e lhe deram um molde mais ou menos feminino, e mais particularmente a sua pele, a suavidade peculiar ao sexo feminino. Em novembro de 1895, chegou então a firme convicção de que era o próprio Deus que, para sua satisfação, exigia dele a feminilidade. No sistema de Schreber, os dois elementos principais de seu delírio, sua transformação em mulher e sua relação favorecida com Deus, achavam-se vinculados na adoção de uma atitude feminina para com Deus. Será parte inevitável de nossa tarefa demonstrar que existe uma relação genética essencial entre esses dois elementos. De outra maneira, nossas tentativas de elucidar os delírios de Schreber conduziriam a... Schreber nasceu em Leipzig no ano de 1842 e morreu aos 69 anos de idade. Schreber apresentou alguns quadros clínicos. O primeiro, sendo de hipocondria, aderindo ao tratamento na clínica do Dr. Weber. A segunda crise ocorreu novamente após 8 anos, no momento pelo qual o mesmo recebia uma proposta de assumir um novo cargo. Tais fatos, associados às preocupações em atender bem as necessidades, os levam ao colapso mental. Os sintomas apresentados nesse momento são de insônia, angústia, intensa sensibilidade a ruídos e delírios. Para Freud, a alucinação e o delírio, apresentado no caso clínico de Schreber, corresponde a sintomas da estrutura em psicose. Aparece como uma percepção que busca corresponder à nova realidade. Realidade essa que Freud descreve como uma forma de remodelamento, representando uma tentativa de reconstruir a realidade, não significando que haja um apaziguamento do sujeito, uma vez que entendemos que esse processo não deixa de ser conflituoso. Podemos compreender por alucinações estímulos nervosos, graças aos quais aquele que delas padece e que tem uma constituição nervosa doentia, o sujeito acredita ter impressões de certos eventos que se passam no mundo externo, que particularmente são perceptíveis a ele, por meio da visão e audição, eventos que na realidade não existem. Nas fases mais agudas de sua doença,
Schreber escuta uma voz. O significado dessa fase alucinatória, que representa o sujeito nesse momento, aparenta como um sinal de angústia, principalmente por ferir o que o paciente considera ser sua virilidade. Em um estágio de sua doença já posterior da sua doença, já com a construção de um sistema delirante consolidado, Schreber irá encontrar na expressão mulher de Deus uma representação para si, que parece responder no momento à questão de sua existência, não ferindo sua virilidade, causando angústia, mas estabilizando o seu quadro clínico.